Olá pessoal, tudo bom? Dando prosseguimento aí a nossa conversa aí sobre tecidos vegetais, ah, hoje a gente vai, falar sobre parênquima, esclerênquima e colênquima. Lembrando da aula passada que a gente mencionou então que existem três sistemas de tecidos nas plantas. O sistema de revestimento, que a gente discutiu na aula passada, que foi no caso a epiderme, E existe o sistema fundamental formado por esses tecidos que a gente vai discutir hoje, que são parênquima, esclerênquima e colênquima, tá? E aí na próxima aula a gente vai discutir os tecidos que compõem o sistema vascular, xilema e floema, ok? Então o alvo hoje são esses tecidos do sistema fundamental, parênquima, esclerênquima e colênquima. Então a gente vai começar pelo parênquima. E o parênquima pode ter várias funções dentro da planta. Tá? Então é um tecido que tem multifuncional. E dependendo de cada função, esse parênquima vai ter um tipo morfológico. Tá? As suas células terão um tipo morfológico e fisiológico. Tá certo? Que vai depender da sua função. Então a gente vai discutir aqui algumas funcionalidades de parênquima e algumas características então que esse tecido pode adquirir, ok? Então eu começo primeiro aqui com essa imagem que acredito que muitos de vocês já devem ter visto, né? Que são essas vitórias régias, né? Então essa planta chamada vitória régia. E ao fundo aqui uma outra planta que também é bem conhecida, ok? São chamadas de aguapé, ou aqui no Rio de Janeiro o pessoal chama muito essa planta de gigoga, tá? Então temos a gigoga e temos aqui a vitória régia com a sua bela flor aqui no primeiro plano. Bom, qual é a característica dessas plantas que são aquáticas, né? Mas elas são aquáticas flutuantes. Então são plantas que flutuam na água, ok? Então a gente pode ter diferentes tipos de plantas aquáticas. No caso aqui, essas são as aquáticas flutuantes. E o que possibilita que essas plantas flutuem, né? Então ela tem que ter uma densidade menor do que a água, né? Então, quando você está lá brincando lá na piscina ou na praia, né? Então, algumas pessoas têm uma facilidade maior de boiar e outras, né? Nem tanto. Eu, no caso, afundo sempre, ok? Então, assim, isso tem a ver muito, obviamente, com a prática, com o treino, né? De você flutuar lá na piscina, mas também tem muito a ver com a densidade. Então, quanto menor for a densidade desse corpo, obviamente, é maior a chance dele flutuar. Isso vai depender do líquido também, né? Só que aqui no caso a gente está falando da água. E qual é, né, a maneira mais fácil, né, de um tecido vegetal, uma planta, um órgão, né, no caso aí folhas e caule, diminuírem a sua densidade frente à água, né? Reservando espaços de ar dentro dela, né? Ou seja, fazer estruturas parecidas com boias, ok? Então, cheias de ar. Então, uma saída interessante para essas plantas aquáticas é qual? Criar tecidos que sejam cheios de ar, ok? Imitando uma boia. E é isso que a gente vê, né, em muitas dessas plantas aquáticas. Então, quando a gente faz um corte transversal, seja em folha ou caule dessas plantas, a gente vai observar exatamente o que, né? Então aqui, ó, a epiderme, aí tem aqui um parênquima, ok? E a gente percebe, então aqui, que essas células parênquimáticas, ó, tá, ok? Isso aqui são células. Opa, e o que é isso aqui? Isso são espaços vazios, espaços com ar, ok? A mesma coisa a gente observa aqui, né? Novamente lá, ó, a epiderme, ok? Aqui são feixes vasculares, ou seja, xilema e floema aqui,
xilema e floema aqui, outro aqui, tá vendo? E outro aqui. E aqui a gente está visualizando um parênquima. Novamente, muito parecido com a imagem do lado, ó. A gente observa várias células e um espaço vazio, ok? Então, esse espaço com ar vai possibilitar então que aquelas plantas tenham flutuabilidade, ok? Então, esse tipo de parênquima, ele é tão característico que recebe então um nome bem especial, chamado de aerênquima, ok? Então, em plantas aquáticas flutuantes, você sempre vai encontrar esse parênquima, ok? Então, aqui novamente, né, uma outra visão aí desse aerênquima, tá? Então, aqui, ó, a epiderme. Então, isso aqui é um corte transversal, certo? Da planta. Então, aqui, ó, a epiderme e aqui o parênquima com esses grandes espaços de ar, que a gente chama de aerênquima. Aqui, né, uma outra parte da planta aqui com o cilindro vascular, ok? Então, com xilema e floema. Bom, aqui em destaque aquela outra planta que eu tinha mencionado para vocês, né, que é o aguapé ou gigoga. Então, essa é uma planta que causa sérios problemas ambientais, porque ela é uma planta que gosta muito de ambientes com cargas de esgoto, né? Então, para muitas plantas, esgoto significa a existência de nutrientes, né? Não só para a planta, para vários outros organismos. Então, essa planta aqui, no caso, se beneficia. E aí ela prolifera, né, na lâmina d'água de uma forma muito intensa, muito intensa. E aí você acaba causando problemas nesses corpos hídricos, né? Então, aqui no Rio de Janeiro é comum a gente ver essas lagoas que são poluídas, repletas com gigoga, e aí eles criam aquelas barreiras de contenção, né, para que essa gigoga não chegue ao mar. Foi ano passado, parece que foi uma lagoa ali na região de Macaé, né? Boa parte dessas plantas aquáticas chegaram ao mar e ocuparam várias praias, né? Faixa de areia de praias da região dos lagos aqui do Rio de Janeiro, causando, né, aquele problema para os banhistas. Então, é uma planta que se prolifera bastante em lugares com certo nível de poluição. Quando você faz aí perdão, aqui uma outra imagem de um ambiente alagado, né? E aí aqui a gente tem outro grupo de plantas que estão nesse ambiente alagado. Então aqui a gente tem a lâmina d'água aqui bem visível, né? Mas a gente percebe que isso é um brejo, né? Uma lagoa. E a gente vê que tem várias plantas que estão submersas, né? Então a gente tem aqui um caso diferente de plantas aquáticas, né? Elas não são flutuantes, elas ficam presas aos substratos e emergem da água, ok? Então a gente tem várias plantas aquáticas com essa característica, que elas ficam fixadas ao substrato, e elas emitem sua parte aérea, caule e folhas para cima, né, para fazer fotossíntese. Então, esse é um outro caso de plantas aquáticas. Bom, qual é o grande desafio dessas plantas aqui nesse ambiente, né? O grande desafio é que um ambiente aquático, a difusão do oxigênio é menor. Então, e soma-se a isso o fato do substrato onde essas plantas estão ter muita matéria orgânica e ter então uma demanda de oxigênio muito maior, ok? Então, essas plantas que estão, né, elas estão fixas ao substrato. Então, suas raízes, caules estão, né, alguns caules subterrâneos que são chamados de rizomas,
estão nesse substrato, que é pobre em oxigênio, ok? Isso é um problema que tem que ser resolvido, né? Então, como é que essas plantas aquáticas, e aí eu estou citando aqui o exemplo de plantas que são herbáceas, tá? Mas muitas plantas lenhosas, como arbustos e árvores, vão ter uma estratégia parecida. Qual é, né, a estratégia dessas plantas? Olha aí, né? Aqui a gente está visualizando até de forma macroscópica, né? A gente não precisou nem ir ao microscópio para ver, né? Aqui no caso de um caule, de uma dessas plantas aquáticas que vivem dessa maneira, né? Nesse hábito que eu descrevi para vocês, né? De fixas ao substrato. Ora, o que nós estamos observando aqui nesse corte transversal do caule? E isso, novamente, a olho nu, né? A gente está observando o tal do arênquima, né? Ou seja, aquele parênquima cheio de espaços vazios, ok? Então, é o arênquima. Então, perceba que esse arênquima, ele é bem frequente, bem comum em plantas aquáticas, ou que ficam, né, em plantas que ficam submersas. Só que esse arênquima pode ter diferentes funções nessa planta aquática. Como a gente viu antes, né, o arênquima tem uma função nas aquáticas flutuantes para promover essa menor densidade e uma flutuabilidade dessas plantas. No caso dessas aqui que estão enterradas no substrato, estão fixas ao substrato, ou seja, elas não são flutuantes, né, e que elas estão então num ambiente com pouca quantidade, disponibilidade de oxigênio, isso é um problema, elas têm que ter, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né? Todos os órgãos da planta precisam respirar, ok? Precisam fazer respiração celular. E para isso, né, precisam de oxigênio, já que são seres aeróbicos, precisam de oxigênio, né? Então a gente fala de todas as partes da planta, incluindo raízes. Então as raízes precisam precisam respirar. E aí, abrindo um parênteses aqui, né, para a gente aproveitar essa discussão, né, uma das principais causas de mortalidade de planta, por exemplo, para quem não sabe cuidar de planta, é exatamente o que? A rega em excesso, né? Então, quando você está em casa, você tem uma plantinha e você fica regando essa planta em excesso, ok? Você acaba criando, né, esse ambiente mais úmido, não só favorável à ação de patógenos, né, de doenças, de fungo e outras, né, mas você também acaba criando um ambiente com baixa disponibilidade de oxigênio, ok? E aí, como consequência, você tem, né, que as raízes não conseguem respirar adequadamente e acabam morrendo. A raiz da planta morre, a parte aérea vai morrer como consequência. Ok? Então, só para a gente fazer aí um contexto, né, de cotidiano, com essa questão do problema que é, né, do ambiente alagado e do excesso de água para as plantas. Tá? Então, esse excesso de água, esses ambientes alagados, por sua baixa disponibilidade de oxigênio, eles têm uma influência direta na respiração, principalmente das raízes e das partes dessa planta que estão submersas, que pode também ser o caule, no caso de rizomas subterrâneos, ou parte do caule pode também estar submerso na água, ok? Então é um problema. Então, como é que essas plantas resolvem esse problema? Tendo o arênquima. Ora, e como é que isso funciona, né? Tendo o arênquima, o oxigênio que é, né, absorvido na parte que não está submersa da planta, ele é deslocado por esse arênquima para as partes que estão submersas. Ok? Então, esse arênquima facilita a difusão
do oxigênio da parte da planta que não está, que está emersa, né? Ou seja, está acima da água, para as plantas que estão, para as partes da planta que estão submersas. Ok? Então perceba que aqui esse aerêquima ele tem uma função diferente. Ok? Bom, um outro tipo de parênquima que é muito importante para as plantas é o parênquima chamado de parênquima clorofiliano. E ele é muito comum em folhas, por exemplo. Pode ter em caule também, tá? Mas em folha ele é o parênquima que está presente. Então aqui a gente tem, né, um esqueminha de uma folha. Então aqui um recortezinho dessa folha que a gente pode ter diferentes visões dessa planta, né? Então a gente tem um corte aqui, ó, transversal dela, né? Visto das duas formas aqui, né? Então aqui, ó, a epiderme de cima, a epiderme de baixo, né? Um detalhe aqui, percebam o seguinte, ó, que apenas a epiderme de baixo, ou seja, a epiderme abaxial, é que tem estômato aqui, ok? A epiderme superior não tem. Isso pode variar nos diferentes tipos de planta, ok? Então a gente pode ter estômatos tanto na epiderme inferior, abaxial, quanto na epiderme superior ou adaxial, ou apenas em apenas uma das epidermes. Nesse caso, né, quando só tem estômatos em um lado da epiderme, na maioria das vezes é apenas no lado de baixo da folha, no lado abaxial. Ok? Então, se você quiser procurar estômato numa folha de planta, você vai ter muito mais chances se pegar a epiderme abaxial. Certo? Ora, e aí, entre as epidermes, o que a gente visualiza? Um parênquima, que no caso da parênquima das folhas, muitas das vezes recebe esse nome aqui, ó, chamado mesófilo ou mesofilo, tá? Então, esse parênquima clorofiliano das folhas, como o nome está dizendo, qual é a função dele? Fotossíntese, ok? Então, esse parênquima, ele é especializado para fotossíntese, certo? Então vai ter muito cloroplasto, vai ter toda uma disposição especial para realização da fotossíntese. Aqui a gente tem dois exemplos de parênquima clorofiliano. Então perceba, ó, tudo isso que está verde aqui é cloroplasto, ok? Então a gente percebe aqui, ó, opa, isso aqui é epiderme, tá bom? Aqui o sistema vascular aqui, ó, tem xilema e floema aqui. E todo o resto é um parênquima clorofiliano. Ora, mas aqui também embaixo, só aqui embaixo a imagem está diferente, porque uma imagem que foi, né, foi um corte transversal também, que foi feito então uma coloração desse corte, tá? Então, por isso a gente está visualizando ele dessa maneira. Então o que a gente observa aqui nessa folha? Percebam que é bem diferente da de cima. Então aqui a gente percebe o quê? Opa, a epiderme de cima, a adaxial, a epiderme de baixo, a epiderme abaxial, e toda essa região é parênquima. Mas perceba o seguinte, que as células têm uma disposição em formato diferente. Então perceba que o parênquima que está logo abaixo da epiderme adaxial, as células são maiores, são mais alongadas e dispostas lado a lado, né? Com pouco espaço entre as células, ok? Essa disposição aqui, que lembra uma cerca, então dá nome a esse tipo de parênquima, é um parênquima palissádico. Se a gente for olhar logo abaixo, também temos um parênquima, só que é um parênquima que, perceba, ó, tem muitos espaços entre as células. Esse parênquima é chamado de um parênquima lacunoso, ok? Então, nesse caso aqui,
esse tipo de arranjo, né, de parênquima palissádico e parênquima lacunoso, então, na verdade, aqui a gente está falando desse parênquima clorofiliano, ok? Ele pode ter diferentes arranjos. Esse aqui, que a gente viu em cima, ó, que é todo homogêneo, ou ele pode ser heterogêneo, né? Então, aqui no caso, dois tipos celulares. Esse que forma o parênquima palissádico e logo abaixo que forma um parênquima lacunoso. Ok? A gente está falando de um parênquima clorofiliano aqui, com a função de fazer fotossíntese. Ora, nesse caso aqui, então, eu estou ilustrando apenas dois tipos, existem outros, tá bom? Nesse caso aqui, é interessante a gente analisar que, olha aqui, esse é o lado da epiderme do lado de baixo, exatamente onde tem os estômatos, ok? Então aqui a gente está vendo aqui, ó, um estômato, outro estômato e outro estômato. Então perceba como é interessante que aqui tenha esse parênquima lacunoso com muitos espaços entre as células. E por que isso é interessante? Qual é a função desse parênquima? Não é fazer fotossíntese? Né? Qual é um dos elementos importantes para a fotossíntese? CO2. Então perceba, o CO2 se difunde-se pelos estômatos, ok? E vai se difundir por esses espaços entre as células para ter uma facilitação da distribuição desse CO2 por todas as células do parênquima lacunoso, ok? Então esse parênquima lacunoso ele facilita a difusão do CO2 que está entrando na folha e que vai ser utilizado na fotossíntese, ok? Esse outro parênquima palissádico, percebo que há pouco espaço entre as células. Aqui é o que? A epiderme superior da folha, onde há maior incidência luminosa, onde há maior chance de perda de água. Então, esse parênquima, ele também tem uma função de minimizar essa perda de água da folha. Tá? Então, percebam que a estruturação aqui desse parênquima ela é bem interessante funcionalmente. Ok? A gente está falando, né, das variações que podem ter um parênquima clorofiliano, tá bom? As células podem ser todas iguaizinhas ou pode haver uma diferenciação das células entre esses parênquimas clorofiliano e aí a gente tem, né, vários nomes aí a dar para essa diferenciação. Tudo bem? Aqui eu trago um outro exemplo, né? Obviamente todo mundo já viu, né? Batata. Aqui no caso a batata enterrada, né? Então vocês sabem que a batata ela é um caule subterrâneo, né? Então é um tubérculo. Então nem que seja lá do filme Perdido em Marte, né? Que o cara pega as batatas e faz uma estufa para cultivar batata em Marte, né? E por que é possível? Porque é um caule e esse caule, não sei se vocês já visualizaram isso, né? Algumas das vezes essa batata forma um olho, né? Normalmente as pessoas mais antigas chamam isso de olho. O que é esse olho da batata? São gemas, ou seja, são regiões meristemáticas, ok? Quando eu pego essa batata nessa condição e planto, o que acontece? Essas gemas se desenvolvem e formam um caule aéreo. Então, no caso, a batata ela é formada por um caule subterrâneo e um caule aéreo. E aí o caule aéreo que produz flores e frutos. Percebam que o fruto é parecido com o tomate, né? E por quê? Porque a batata e o tomate são da mesma família botânica. Ok? E por que eu estou destacando aqui a batata? Quando eu pego uma batata e corto e vou observar ao microscópio, e eu nem preciso fazer isso, né? Existe um experimento clássico, as crianças fazem isso muitas das vezes na escola. Você pega um iodo e pinga na batata, a batata fica enegrecida, né? Então o iodo é um reagente para amido.
E aí, se eu olho ao microscópio, eu tenho essa visão aqui, ó. Opa, uma célula com vários amiloplastos, né? Que nesse caso aqui, esse amido ele está sendo reservado dentro de plastídeos e plastídeos especiais que a gente já viu em outras aulas, chamados então de amiloplastos. Então aqui eu tenho diferentes divisões desses amiloplastos na batata. Então percebam que tem amido pra caramba na batata, ok? Então, aqui a gente está falando, então, de um parênquima de reserva, ok? Então, esse parênquima de reserva pode reservar amido, como é o caso aqui, mas pode reservar óleo, pode reservar proteína, várias outras substâncias, né? Então, a gente está falando aqui de um parênquima de reserva. Um outro parênquima que também é de reserva, só que aqui no caso é uma reserva de água. Ok? Então, isso é muito comum em plantas suculentas. Essas plantas com folhas gordinhas, folhas muito, né, bem gordinhas, ou cactos, né? Essas plantas, elas têm um parênquima. Se a gente for olhar um corte transversal dessas plantas, aqui no caso dessa folha, a gente vai ver que é um parênquima com células muito grandes, com paredes finas, né? E que tem uma flexibilidade, porque ela pode estar ora um pouco mais flácida, ora um pouco mais túrgida, ok? Então, esse parênquima ele tem que ter adaptações morfológicas para acompanhar essa variação de turgor, e muitas das vezes o turgor é bem intenso. Tá? Então a gente está falando aqui de um parênquima que reserva água. E alguns autores chamam então de um parênquima aquífero. Bom, um outro tecido aqui que eu queria destacar para vocês é o colênquima. E aqui, né, talvez assuste um pouco a imagem, mas vamos ver aqui. A gente observa um tecido aqui em cima, que é o tecido, a epiderme, tá bom? Então aqui é a luz no microscópio. Então aqui a gente tem a epiderme. Aqui a gente observa um outro tecido, que é o parênquima. E aqui esse tecido bem chamativo, ok? Que é o colênquima. Então esse tecido é o colênquima. Nesse tecido ele aqui foi corado, né? Usou um corante azul. Então a gente percebe exatamente o que, né? É bem perceptível esses pontos azuis, foram corados em azuis, né? E o que exatamente são essas bolotas azuis que estão coradas aqui? Essas bolotas azuis são a parede das células, tá? Então vamos ver uma outra imagem aqui para ver se ajuda a melhorar essa visão de vocês desse tecido. Então aqui é uma outra visão desse mesmo colênquima, só que a gente mexeu na luz no microscópio para facilitar a visualização. Então me acompanhem aqui. Ó, se eu olho para essa célula aqui, ó, vamos olhar essa daqui, ó, a gente consegue perceber uma delimitação aqui, ó, né, uma linha, ok? Que forma então essa célula aqui. Então perceba que nesse tecido, ora a parede fica grossa, ora ela fica fina. Ora a parede celular fica grossa, ora ela fica fina. E assim por diante, tá vendo? Fica grossa, fica fina. Grossa, fina. E assim por diante. Quando eu olho para a célula do lado, é a mesma coisa. Ó. Essa é a célula ao lado. Parede fina, parede grossa. Essa é a célula ao lado. Parede grossa, fina e assim por diante. Percebam que aquelas bolotas azuis que a gente observava na outra imagem, ó, essas bolotas azuis, quando a gente mexe na luz do microscópio e para que a gente possa entender a imagem, a gente percebe que na verdade aquelas bolotas azuis
é, na verdade, né, um ponto em que é formado pelas paredes espessas de 3 células. Ó, a parede espessa dessa célula, a parede espessa dessa célula, a parede espessa dessa célula. Ok? Então, o que é bem característico do colênquima é exatamente o que? É que as células têm uma espessura da parede irregular. Então, em certos trechos ela é espessa, em certos trechos ela é fina. Ora, quando um tecido, né, ele investe em parede, uma parede mais espessa, é porque ele quer ter mais resistência, quer ter mais sustentação. Né? Então, o colênquima ele é um tecido que está muito ligado à sustentação, né, de um órgão vegetal. Então, o colênquima ele tem uma função de sustentação. E só que a parede, essa parede espessa aí do colênquima, ela é uma parede primária, ok? E uma outra característica, né, é que o colênquima é um tecido de sustentação, mas o fato, ser uma parede primária e desse espessamento ser irregular, ou seja, ora é mais espesso e ora mais fino, isso cria uma certa flexibilidade a esse tecido. Então o colênquima ele tem como característica ser um tecido de sustentação, mas um tecido que ele é flexível. Ok? Então aqui mais um exemplo de um colênquima. Percebam que o padrão de espessamento é diferente. Ó, aqui a célula está mais espessa, com a parede mais grossa, aqui mais fina, aqui mais grossa, aqui mais fina. Tá? Então percebam que o padrão é diferente do que a gente estava observando antes. E aí existem diferentes tipos de colênquima e aí são classificados de acordo com o padrão do seu espessamento. Ok? Um outro detalhe, né? E aqui a gente está vendo uma seção de um corte de um caule, em que a gente observa, aqui está a epiderme, tá? Camada mais externa. Então perceba que aqui tem uma camada mais interna de parênquima. Aqui são os feixes vasculares. As setas estão apontando exatamente a localização do colênquima. Então o colênquima ele é um tecido que fica bem marginalmente ao órgão, justamente para cumprir essa função de sustentação e uma sustentação maleável, tá? Então a posição do colênquima é sempre uma posição marginal. Aqui, né? Ele de novo, olha aqui, a epiderme. Opa, aqui ó, a gente vê ele nitidamente, é um tecido bonito de se ver, né? Então esse é o colênquima e parênquima, tá? Parênquima, colênquima e epiderme. Então colênquima sempre numa situação marginal. Então, perceba o seguinte, perceba né, vamos botar um exemplo, uma parte da planta que precisa ter sustentação e ser flexível. Né? O pecíolo de uma folha, por exemplo, né? Ou um caule que seja herbáceo. Ele precisa ter uma flexibilidade, porque né, o vento vai soprar e ele vai ter que balançar. Se fosse uma estrutura muito rígida, quebraria. Tá? Então, tem que ser rígido, tem que ser, ter sustentação, mas flexível. E é nesse sentido o colênquima ele é bem interessante como tecido, ok? Um próximo tecido que eu queria discutir aqui com vocês é o esclerênquima. O esclerênquima também é um tecido de sustentação, certo? Só que diferente do colênquima, o esclerênquima, né? Então aqui a gente está vendo o corte de uma folha. E aqui a gente está observando aqui, ó, várias células com uma parede bem grossa e corada né, de forma avermelhada. Aqui ó, um parênquima clorofiliano, parênquima clorofiliano, parênquima clorofiliano, parênquima clorofiliano. Opa, aqui ó, epiderme, tá certo? E isso aqui no meio que a gente está observando é um feixe vascular, xilema e floema.
Todas essas células aqui envolvendo o feixe vascular com uma parede espessa, avermelhada, e percebam que o espessamento dessa parede ele é homogêneo, diferente do espessamento da parede do colênquima, que é um espessamento irregular. Essas são células de esclerênquima. Uma outra diferença do esclerênquima é que a parede é uma parede, essas células têm uma parede secundária. E a gente já viu anteriormente que uma parede secundária ela está em sua maior parte, né, impregnada por lignina. Então, quando a gente fala parede secundária, automaticamente a gente associa então a um processo de lignificação. Ou seja, são células com uma rigidez bem alta, ok? E essa rigidez é promovida pela presença da lignina. E a gente já discutiu isso em aulas anteriores. Aqui é uma imagem de dissociação de tecidos. Então, é uma técnica que a gente usa para separar as células de um tecido. Então, perceba que aqui tem uma célula bem fininha e bem grande, que é uma fibra. Ok? Então, quando a gente fala em esclerênquima, existem basicamente dois tipos de células: as fibras e os esclereídes. A principal diferença entre os dois é que as fibras são células muito longas e os esclereídes são células menores, tá? Uma diferença básica entre os dois tipos celulares. Aqui, né, os exemplos de uns esclereídes, percebam que eles são células bem menores, tá? Em comparação com as fibras, que são células muito longas. Então perceba o seguinte, aqui ele não está corado e aqui corado, né? É com um reagente específico para lignina, é a chamada fluoroglucina. Então perceba o seguinte, esse é o lúmen celular, certo? E toda essa extensão aqui é a parede celular. Então é uma parede celular muito espessa. E essas linhas que a gente consegue observar na parede são as chamadas pontuações, que a gente também já viu lá atrás, né, quando estava falando de parede celular. Então, isso aqui são esclereídes. Isso aqui é muito típico que a gente encontrar em pera, por exemplo, fruto da pera, né? Outros esclereídes, Então, aqui é aquele lá que a gente viu anteriormente, né? Numa imagem em que a gente consegue visualizar bem as pontuações na parede secundária. Um outro tipo de esclereíde chamado de astroesclereíde, então, né? Parece uma estrelinha. Então, a gente tem vários tipos de esclereídes, tá? Então, o formato das células pode ser bem variado quando a gente está falando de esclereídes. Bom, aqui uma planta, talvez vocês já tenham visto por aí, né? Ela é bem comum. A ponta dela tem um espinzinho, que é perigoso, inclusive, né? Essa planta é chamada de sisal. Então, não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra sisal, mas o sisal é uma fonte de fibras. Então, o que se pega aqui? Pega essas folhas, retira-se a polpa, retira-se os outros tecidos da folha, e o que fica? Fica esses fiapos, ok? Tá vendo aqui? Esses fiapos, que aqui foi colocado para secar num varal. Esses fiapos aqui, na verdade, são o quê? São células, são fibras, são células, né, do tipo fibra, que vão que na planta tem uma função de sustentar aquela planta, né? E aí o homem pega essas fibras vegetais para a indústria têxtil, né? Para usar isso de N maneiras, né? Principalmente da indústria têxtil, para fazer cordas e fazer vários derivados aí da indústria têxtil, né? Aqui no caso um rolinho de barbante de sisal, que é muito comum aí da gente, era muito comum, né, uma época atrás, mas alguns de vocês devem conhecer. Então, aqui eu queria só traçar um contexto aí para vocês, tá? Então, de que esse tecido que é o esclerênquima, que pode ter, né, as células de esclereídes e de fibras,
que essas fibras que dão sustentação ao vegetal, né, são utilizadas pelo homem dentro da indústria têxtil para produzir cordas e outros tipos de materiais. Ok? Eu acho que esse é o último slide, é isso mesmo. Então a gente fica por aqui, tá bom, gente? E não se esqueçam novamente de olhar lá os materiais complementares, ó, tá bom? E a gente vai dando continuidade aí a esse módulo que é sobre os tecidos vegetais. Tá bom, gente? Então, fiquem bem aí, se cuidem. Um abraço. Até a próxima. Tchau, hein?